Aqui não tem lugar para incompetentes, disse o CEO diante de 15 pessoas, e apontou para a mulher que limpava o chão dele há 9 anos, sem que ele soubesse o nome dela. Até que o destino o colocou no mesmo chão frio, de joelhos, precisando exatamente dela. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rafael Drummond nunca imaginou que o dia em que seu mundo desmoronaria começaria com um balde d'água. Não imaginava porque nunca prestou atenção em baldes, em água, em corredores, em nada que existisse fora do perímetro das suas reuniões, das suas metas, dos seus números. O 10º andar da torre na Avenida Faria Lima era o seu reino, e ele reinava com a precisão fria de quem aprendeu que sentimento é uma variável incontrolável, e variáveis incontroláveis são inimigas do crescimento. Eram 6h28 da manhã, quando o elevador abriu e ele entrou no andar, pasta de couro preta na mão direita, celular na esquerda, a tela já acesa com o relatório que devia ter lido na noite anterior e que estava lendo agora, porque a noite anterior tinha virado madrugada dentro da sala de reuniões. O corredor estava vazio naquele horário, quase vazio. Havia o som de água espremida, o arrasto discreto de um mop sobre o piso de porcelanato, o cheiro suave de detergente floral que Rafael nunca tinha registrado conscientemente, embora encontrasse todas as manhãs. Havia uma mulher trabalhando. Ele passou por ela como se ela fosse parte do corredor, como se fosse a coluna, o lustre, a planta decorativa no canto. Não porque fosse mau, porque simplesmente não via. A Drummond Tech tinha 300 funcionários e faturava 120 milhões de reais por ano. Rafael sabia o nome de todos os seus diretores, dos gerentes, dos coordenadores e dos analistas sênior. Sabia os nomes dos filhos dos principais clientes, as preferências de vinho dos investidores, o time de futebol de cada sócio. Havia construído uma reputação de excelência que o mercado respeitava e que os concorrentes invejavam. Em 6 anos à frente da empresa, demitira pessoalmente 47 funcionários. Nunca delegara esse trabalho ao RH, porque acreditava que o líder que não tem coragem de olhar nos olhos de quem está mandando embora é um covarde disfarçado de executivo. Era austero, era exigente, era eficiente, tinha todas as palavras certas para descrever o que fazia. Não tinha, contudo, nenhuma palavra para descrever o que sentia quando entrava no apartamento às 22 horas. E o silêncio o recebia como se fosse a única coisa no mundo que realmente esperava por ele. O divórcio havia acontecido 4 anos atrás. Pedro tinha 5 na época. Agora tinha 9 e morava com a mãe em Porto Alegre. E Rafael o via uma vez por mês, quando as agendas permitiam, que era a forma elegante de dizer que via uma vez a cada 2 meses, porque a agenda de Rafael não permitia quase nada que não gerasse retorno mensurável. Era a palavra que usava internamente, mensurável. Como se amor fosse uma métrica, como se presença fosse um KPI que alguém pudesse otimizar num trimestre melhor. Cleide Ferreira chegava ao prédio às 6h40 da manhã, depois de 1h20 de ônibus. 2 ônibus, para ser exato, o primeiro pegando no Jardim Marajoara ainda no escuro, o segundo cruzando a cidade enquanto São Paulo acordava em camadas. Primeiro os padeiros, depois os seguranças, depois os faxineiros, depois os executivos. Ela fazia parte da primeira categoria desse mundo invisível que mantinha o mundo visível funcionando. Trabalhava para uma empresa de facilities que prestava serviço à Drummond Tech. Ganhava R$ 1.650 por mês, criava sozinha Kaique, 14 anos, e Bianca, 10, desde que o marido havia sumido sem deixar endereço nem pensão. Simplesmente evaporado, como se nunca tivesse existido, deixando apenas 2 crianças e uma dívida de aluguel que Cleide levara 2 anos para quitar. Naqueles 2 anos, ela tinha aprendido que a coluna vertebral não é feita de osso, é feita de escolha. A escolha de acordar,
A escolha de pegar o ônibus, a escolha de chegar sorrindo quando sorrir, era a última coisa que o corpo queria fazer. No vestiário do subsolo, antes de subir para o 18º do andar, ela guardava a bolsa no armário de metal enferrujado, colocava o uniforme verde-água, passava a mão no cabelo preso e dizia para si mesma, como uma oração curta, que hoje ia ser um bom dia. E quase sempre acreditava. O sorriso de Cleide era conhecido no prédio, não o tipo de sorriso performático de quem está tentando agradar. Era o outro tipo, mais raro, o que aparece quando a pessoa decidiu, por algum motivo que só ela conhece, não deixar o mundo ganhar. Os seguranças a cumprimentavam pelo nome. A recepcionista da Drummond Tech sempre comentava o cheiro bom que o corredor ficava depois que ela passava. Dona Zilda, colega de 12 anos e 17 quilos a mais, desde que começara a tomar corticoide para a artrite, dizia que Cleide era o tipo de mulher que carregava luz própria. Você é uma lâmpada que não apaga, Dona Zilda dizia. E Cleide ria e respondia que lâmpada precisa de energia elétrica e ela preferia não depender de concessionária nenhuma. Eram amigas do tipo que só o trabalho duro cria. Sem glamour, sem agenda, construídas em turnos de 8 horas, em sanduíches divididos no corredor, em silêncios que não precisavam de palavras, porque as palavras certas já tinham sido ditas muitas vezes antes. Música. A segunda-feira em questão começou como todas as outras. Rafael saía da sala de reuniões às 11h15 da manhã, gravata ligeiramente afrouxada, o olhar da pessoa que passou as últimas 2 horas desconstruindo projeções trimestrais e não está satisfeita com o que encontrou. Havia 3 diretores a seus lados e mais 12 pessoas ao longo do corredor, assistentes, analistas, estagiários, que paravam o que estavam fazendo quando Rafael Drummond passava, porque era o tipo de presença que ocupava mais espaço do que o corpo físico. O estagiário se chamava Bruno. Tinha 22 anos, 2 meses na empresa e o nervosismo de quem ainda não aprendeu a calibrar a velocidade do passo em corredor corporativo. Ele vinha na direção contrária, carregando uma pilha de documentos, checando o celular com o canto do olho, sem ver o balde que Cleide havia posicionado ao lado da parede enquanto trabalhava no trecho final do corredor. O pé de Bruno acertou o balde com precisão de quem nunca prestou atenção no que tem no chão. A água foi para todos os lados. Espirrou na parede, molhou o sapato do estagiário, alcançou 1,5 metros de corredor e, por uma geometria infeliz, respingou nos sapatos de couro marrom de Rafael Drummond. Foram 2 respingos, pequenos, a quantidade de água que cabe numa colher de sobremesa, talvez. Rafael olhou para baixo. Depois olhou para cima. Depois olhou para Cleide, que estava a menos de 2 metros, imóvel, segurando o cabo do mop, o olhar direto, a mandíbula involuntariamente contraída, porque o corpo humano se prepara para o impacto antes que o impacto aconteça. Havia 15 pessoas no corredor. Nenhuma respirou. Aqui não tem lugar para incompetentes, Rafael disse. A voz não estava levantada. Não precisava estar. Era o tipo de voz que foi treinada para preencher salas de reunião, e um corredor não era páreo. Esse descuido não é aceitável neste prédio, apontou para ela. 2 dedos, um gesto breve que continha mais peso do que qualquer discurso. Depois virou e continuou andando, e os 3 diretores continuaram atrás, e o corredor continuou existindo, e Cleide continuou de pé. Não respondeu, não chorou, não deixou cair o cabo do mop. Abaixou a cabeça por exatamente 3 segundos. Não de submissão, de contenção, da mesma forma que se fecha a torneira quando a pressão está alta demais. E depois ergueu e continuou limpando o corredor. Limpou o chão que tinha sido molhado pelo balde. Limpou o lugar onde Rafael havia pisado. Limpou com o mesmo cuidado metódico com que sempre limpava. Porque o chão não tinha culpa de nada. E ela não estava disposta a fazer o trabalho pela metade por conta da humilhação de outra pessoa. Ninguém a ajudou.
As funcionárias do 18º andar a observaram de longe, com aquela mistura específica de culpa e alívio, de quem sabe que o raio caiu no outro lado, que poderia ter sido pior, que alguém deveria dizer alguma coisa, mas ninguém sabe o quê. Música. Quando terminou o corredor, Cleide desceu ao vestiário do subsolo. Sentou no banco de madeira na frente do armário enferrujado. Ficou 5 minutos respirando, não meditando, não rezando, apenas respirando, que às vezes é a única prática espiritual que o corpo aguenta. A culpa era do estagiário. Todos sabiam. Ela sabia. O estagiário sabia. Bruno ficou olhando do canto do corredor com a cara da pessoa que acabou de perceber que causou um dano que não consegue consertar e que precisaria carregar isso por um tempo. Mas a voz de Rafael não tinha apontado para Bruno, tinha apontado para ela. Naquela noite, no ônibus de volta para o Jardim Marajoara, Cleide olhou pela janela para São Paulo, derramando luz por todos os lados. Os prédios da Faria Lima acesos, os carros enfileirados, a cidade que não parava nunca, que engolia gente e cuspia rotina. E não pensou em nada específico. Deixou o pensamento em branco, que é diferente de não pensar. É pensar em tudo ao mesmo tempo, até que nada consiga se separar do resto. Em casa, depois de fazer o jantar e ouvir Bianca falar sobre a música que estava aprendendo na escola pública, e ver Kaique fingir que estava estudando quando estava no celular, Cleide sentou com Dona Zilda, que morava 2 andares acima e descia quase toda noite para o chá e a conversa, e contou o que tinha acontecido. Não com drama, não com lágrimas, com a voz calma de quem está descrevendo um fato para não deixar que ele se torne uma ferida maior do que já é. 15 anos limpando o chão de quem me pisa. Ela disse para a xícara mais do que para Dona Zilda, mas incompetente nunca fui. Dona Zilda pôs a mão no braço dela. Não disse nada. Às vezes não precisa. Música. As funcionárias do 18º andar sabiam que a culpa era do estagiário. O constrangimento coletivo com Rafael cresceu em silêncio durante 2 semanas. Em olhares trocados no café, em frases iniciadas e não terminadas, no jeito que algumas pessoas passavam mais rápido pelo corredor onde Cleide trabalhava, como se a velocidade pudesse apagar alguma coisa. Rafael não lembrava do episódio, não porque fosse cruel o suficiente para ter descartado conscientemente, mas porque nunca tinha chegado a registrá-lo como algo que existia além do próprio momento. Para ele, tinha sido uma correção de conduta funcional, necessária, encerrada. Para as 15 pessoas que tinham parado e ouvido, tinha sido outra coisa. Para Cleide, tinha sido mais uma camada numa parede que ela vinha construindo há 15 anos. Espessa, necessária, feita de dignidade compactada. 15 dias depois da manhã do balde, a Drummond Tech respirava o ritmo acelerado de um fechamento de trimestre. Rafael havia chegado às 6h10, 20 minutos antes do seu horário habitual, que já era cedo o suficiente para que o andar estivesse quase vazio. Quase, porque Cleide estava lá. Sempre estava. Ela fazia a última passagem no corredor principal enquanto ele chegava. E havia uma geometria quase absurda nisso. O homem que chegava mais cedo do que todos e a mulher que chegava antes dele. E os dois nunca se cruzavam de verdade, porque cruzar de verdade exige que as 2 pessoas existam no mesmo plano de atenção. Rafael abria o notebook. Cleide guardava o mop. O dia começava. A Drummond Tech girava. São Paulo pulsava lá embaixo pelas janelas do 18º andar como uma coisa viva demais para ser ignorada. Mas Rafael ignorava, porque tinha aprendido que paisagem é distração e distração é inimiga da meta. Naquela quarta-feira específica, a reunião de diretoria estava marcada para as 9 da manhã. Pauta: revisão do planejamento estratégico para o 2º semestre, projeções de crescimento, análise de 2 contratos que precisavam de resposta até sexta. Rafael entrou na sala às 8h58 com o relatório impresso
Ele sempre imprimia, porque acreditava que papel cria comprometimento de um jeito que tela não consegue. E os 4 diretores já estavam sentados, os notebooks abertos, os cafés na mão. Era o tipo de reunião que Rafael conduzia com precisão cirúrgica. Cada item da pauta tinha tempo cronometrado. Cada decisão tinha responsável e prazo. Nenhum desvio era bem-vindo. Era bom nisso. Era muito bom. Música. Às 11h38, o celular vibrou na mesa. Rafael tinha o hábito de deixar o celular virado para baixo durante reuniões. Era uma regra sua, aplicada a ele mesmo antes de qualquer subordinado. Se você está na sala, está na sala. Mas havia 2 exceções programadas, o número da escola de Pedro e o número da Camila, ex-mulher. Configurara essas notificações para passarem mesmo no modo silencioso, mesmo com a tela virada, porque havia uma parte dele que sabia que em algum momento que não conseguia prever, precisaria ser encontrável. Quando o celular vibrou e ele virou, o nome na tela era Camila. Música. Havia algo no jeito que o nome aparecia que ele não conseguiu processar imediatamente. Era Camila. Era 11h38 da manhã de uma quarta-feira de fechamento de trimestre. Camila não ligava durante o dia, a não ser que fosse sobre Pedro. E Camila não ligava sobre Pedro, a não ser que fosse sobre algo que não pudesse esperar até a noite. Rafael levantou da cadeira sem explicar nada aos diretores, o que era em si uma anomalia suficiente para que os 4 parassem de falar imediatamente, e saiu para o corredor. Rafael! A voz de Camila tinha uma textura que ele reconheceu antes de processar o conteúdo. Era a voz da crise. Pedro caiu no recreio. Fraturou o crânio. Estão levando para o hospital agora. Cirurgia de emergência prevista para as 14 horas. Ela não estava gritando. Estava falando devagar, com a deliberação de quem está controlando o pânico por força de vontade, sílaba por sílaba, porque se acelerar o ritmo alguma coisa se parte. Você precisa vir. Rafael não respondeu de imediato. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque o corpo processou a informação antes que o cérebro terminasse de organizá-la. E o corpo entrou em modo que ele não conhecia bem. Não era o modo de crise profissional, onde a adrenalina vira clareza e clareza vira a ação. Era outro modo, um mais velho, um que não tinha sido ativado em muito tempo. Estou indo, ele disse. A ligação terminou. Música. Ele virou em direção ao elevador. Não viu a placa. A placa de sinalização amarela estava posicionada a 1,5 metros da entrada do elevador. Um triângulo com ponto de exclamação. O aviso padrão de piso molhado, colocado por Cleide 20 minutos antes, quando havia passado o mop naquele trecho e o piso de porcelanato ainda não havia secado completamente. Era visível. Era o tipo de coisa que qualquer pessoa andando no ritmo normal de um corredor corporativo às 11h40 da manhã teria notado e desviado. Rafael não estava andando no ritmo normal. Estava andando no ritmo de um pai que acabou de ouvir as palavras fratura de crânio e cirurgia de emergência e que tem Porto Alegre a 1h40 de voo e precisa chegar antes das 14 horas. O pé direito entrou na faixa molhada. A sola do sapato de couro, o mesmo sapato marrom que havia sido respingado 15 dias antes, não encontrou atrito suficiente. E Rafael Drummond, CEO da Drummond Tech, faturamento anual de 120 milhões de reais, 43 anos, 6 anos à frente da empresa, 47 demissões pessoais, foi ao chão. Bateu o joelho direito primeiro, depois o cotovelo. A pasta de couro voou para o lado, o celular ficou na mão por inércia e depois também foi. O impacto foi seco, pesado, o tipo de queda que faz barulho o suficiente para que 3 pessoas que estavam com a cabeça baixa nos notebooks levantem os olhos ao mesmo tempo. Rafael ficou 1 segundo imóvel, o segundo do inventário físico involuntário, o corpo verificando o que quebrou, o que está sangrando, o que ainda funciona. O joelho latejava. O cotovelo estava aberto, uma linha fina de sangue já escurecendo a manga da camisa branca. Tentou se levantar.
As pernas obedeceram até certo ponto, e depois não. Não era só dor física. A dor física ele conhecia. Já tinha quebrado 2 dedos num acidente de mountain bike 5 anos atrás e voltara para o escritório com faixa e analgésico. Isso era diferente. Era a confluência de coisas. A queda, o cotovelo sangrando, as palavras de Camila ainda ecoando, o cálculo impossível de chegar a Porto Alegre antes das 14 horas, e por baixo de tudo isso, mais fundo do que qualquer cálculo, 4 anos de ausência acumulados numa única frase. Meu filho está em cirurgia de emergência, e eu não estava lá ontem, nem anteontem, nem no mês passado, porque a agenda não permitia. Música. Cleide estava a 3 metros. Tinha terminado de recolher o balde e o mop do trecho já seco e estava indo em direção ao armário do material de limpeza no fim do corredor quando ouviu o impacto. Virou, viu e fez a coisa que o corpo faz quando o treinamento é humanidade. Foi. Não hesitou. Não olhou ao redor para ver se havia alguém mais adequado a tomar a iniciativa. Não calculou quem era aquele homem no chão ou o que representava. Cruzou os 3 metros em passada rápida e se ajoelhou ao lado dele antes que qualquer um dos outros funcionários que tinham parado e estavam olhando de longe tivesse saído do lugar. O piso estava frio sob os joelhos dela. Ela não notou. Respira, Cleide disse. A voz era firme, baixa, o tipo de voz que não pede que a pessoa respire. Informa que respirar é a próxima coisa que vai acontecer. Eu estou aqui. Colocou a mão no braço dele, não com hesitação, com precisão, a mão de quem já cuidou de pessoa caída, de quem já segurou criança com joelho aberto, de quem já esteve no chão e sabe o que ajuda. Com o outro braço acenou para o segurança que havia parado mais adiante. Chama o elevador. O segurança foi. Rafael olhou para o cotovelo. A manga estava manchada. Havia sangue suficiente para parecer pior do que era, e ele sabia disso racionalmente, mas o racional estava ocupado com Porto Alegre, com cirurgia de emergência, com o cálculo do voo, e o que sobrou foi algo que não tinha nome preciso, um desabamento que não era sobre o cotovelo. Cleide verificou o ferimento com olho clínico sem perguntar licença, sem esperar aprovação. Não é fundo, mas precisa limpar antes de entrar no avião. Como sabia que ele ia pegar avião? Não sabia, mas havia lido a sala, o celular na mão, a queda de quem andava depressa demais, a cara da emergência. E tinha deduzido, com a precisão de quem passou 9 anos, observando os andares de um prédio corporativo sem que ninguém a observasse de volta. Rafael olhou para ela. Naquele segundo, sentado no chão frio do corredor do 18º andar, o cotovelo sangrando, o joelho latejando, 15 pessoas paradas ao redor numa imobilidade constrangedora, ele olhou para o rosto da mulher ajoelhada ao seu lado e algo no peito partiu. Não foi gradual, foi de uma vez. Meu filho, ele disse, e a voz não saiu como pretendia. Saiu da outra forma. A forma que a voz assume quando o controle se vai e o que sobra é o que estava embaixo o tempo todo. Meu filho, começou a soluçar. Com o corpo todo, o tipo de choro que não avisa antes de chegar, que não respeita contexto, que não se importa com os 15 funcionários parados, com a imagem do CEO, com 6 anos de armadura construída com eficiência e distância. Chorou porque Pedro estava em cirurgia e ele estava em São Paulo. Chorou porque 4 anos de a agenda não permite tinham desembocado exatamente aqui, neste corredor, neste piso frio, com este sangue no cotovelo. Chorou com a intensidade de quem estava segurando desde muito antes do dia de hoje. E o chão gelado, e a queda e a voz de Camila tinham sido apenas a última pressão sobre uma estrutura que já estava cedendo faz tempo. Música. Cleide não recuou. Não ficou constrangida, não olhou para o lado, não fez o gesto instintivo de afastar quando adulto chora de um jeito que parece demais. Ficou. Manteve a mão no braço dele. Deixou o choro acontecer por exatamente o tempo que precisava.
E então disse, com a mesma voz firme de antes, sem piedade no sentido condescendente, com a firmeza de quem cuida: seu filho precisa que o senhor chegue lá. Então levanta. Não foi ordem, foi âncora. Rafael respirou. Respirou de novo. Colocou a mão no chão e começou a se erguer. E Cleide ajudou-o, não com cerimônia, com força prática. O ombro servindo de apoio, o equilíbrio dela compensando o joelho que ainda não estava firme. Quando ele ficou de pé, ela apanhou a pasta de couro do chão, pegou o celular que estava a meio metro, colocou tudo nas mãos dele com um gesto que não admitia discussão. O elevador chegou. O segurança segurou a porta. Cleide foi com Rafael até a entrada do elevador. Não entrou. Ficou na soleira como quem acompanha até onde pode acompanhar. Rafael entrou. Virou. As portas começaram a fechar. Música. E então ele a olhou de verdade, talvez pela primeira vez, talvez pela única vez que a palavra ver significou algo além de registrar presença no campo visual. A mulher de uniforme verde-água, cabelo preso, mãos que ainda tinham o cheiro suave de detergente floral que ele cruzava todas as manhãs sem registrar, o olhar direto que não pedia nada e não devia nada. A senhora me conhece? Ele murmurou. Menos pergunta, mais o espanto de quem percebe que foi cuidado por alguém que não tinha obrigação nenhuma de cuidar. As portas estavam quase fechadas. Cleide o olhou com a tranquilidade específica de quem carregou uma verdade por tempo suficiente para que ela não doa mais. Apenas exista. Eu limpo o seu escritório há 9 anos, ela disse. O senhor nunca me viu. As portas se fecharam. O elevador desceu. Rafael ficou olhando para as portas fechadas, como se houvesse algo do outro lado, além de metal e corredor, como se as palavras ainda estivessem suspensas no ar do lado de fora, e ele pudesse, se ficasse imóvel o suficiente, continuar ouvindo. 9 anos. Ela limpava o escritório dele havia 9 anos. Rafael fechou os olhos por 2 segundos. O elevador abriu no térreo e ele atravessou o saguão em passada rápida, a pasta na mão, o cotovelo ainda sangrando através da manga, e o segurança da recepção o chamou. Doutor Rafael, o senhor está bem? E ele não respondeu porque não tinha resposta adequada para aquela pergunta naquele momento. Saiu pela porta giratória para a Avenida Faria Lima com o sol de novembro batendo de frente, o calor seco de São Paulo no meio do dia, os carros enfileirados na via expressa, a cidade funcionando no seu ritmo absoluto e indiferente. Entrou no carro. A assistente já tinha o voo na tela do celular quando ele ligou. Partida às 13 horas, chegada às 14h20, o hospital ficava a 20 minutos do aeroporto de Porto Alegre. Havia uma janela. Apertada, mas havia. Compra, Rafael disse, e acelerou. No aeroporto, enquanto esperava o embarque com o cotovelo enrolado em gaze improvisada que havia conseguido no banheiro, Rafael ficou olhando para o próprio reflexo na janela do saguão. A manga da camisa dobrada, o paletó na pasta, a gravata no bolso. Pensou em Pedro, pensou na voz de Camila. Pensou no corredor do 18º andar e no chão frio e no choro que havia saído sem pedir licença na frente de 15 pessoas e sentiu o calor que sobe pelo pescoço quando a vergonha chega atrasada. Mas embaixo da vergonha havia outra coisa. Não conseguia nomeá-la ainda. Era cedo demais, mas estava lá, como um objeto que existe no escuro do quarto e que você sabe que vai ver quando a luz acender. O avião embarcou com 2 minutos de atraso. Rafael não fechou os olhos durante o voo. Ficou com a testa encostada na janela, olhando as nuvens embaixo, pensando em Pedro com 9 anos e no jeito que Pedro sorria. Um sorriso que Camila dizia que era idêntico ao dele de jovem antes, e Rafael não sabia se isso era elogio ou lamento. Música. Chegou ao hospital às 15h05. Pedro já tinha saído da cirurgia. O cirurgião era um homem de 50 e poucos anos com óculos finos e o jeito sereno de quem já deu muitas notícias em corredores de hospital, boas e ruins.
e aprendeu que serenidade é o único presente que médico pode oferecer antes dos resultados. Correu bem, ele disse. Fratura linear sem deslocamento. Ele está acordando da anestesia. Vai ter dores de cabeça por alguns dias. Precisa de repouso, mas não há dano neurológico. Rafael ouviu cada sílaba com a atenção de quem está bebendo algo depois de muito tempo sem beber. Posso ver ele? O médico fez sim com a cabeça e indicou o corredor. Camila estava sentada do lado de fora do quarto, de pé, quando viu Rafael se aproximar. Os olhos vermelhos, mas a postura intacta. Ela sempre tinha tido uma postura intacta. Era uma das primeiras coisas que ele havia notado nela, e uma das últimas que havia reconhecido como força antes de deixar de reconhecer qualquer coisa. Não te abraçaram. Havia 4 anos de distância que não se desfazem num corredor de hospital, só porque o susto foi grande. Mas ela fez um gesto com a cabeça em direção à porta. Ele perguntou por você 3 vezes enquanto acordava. Rafael entrou. O quarto tinha o cheiro específico de hospital, antisséptico sobre algo mais suave, o ar filtrado e climatizado, o silêncio que não é silêncio, mas a ausência de sons da rua. Pedro estava na cama com a cabeça enfaixada, o braço com soro, os olhos pesados de anestesia ainda não completamente dissolvida, mas abertos. Rafael puxou a cadeira e sentou ao lado da cama sem fazer barulho, e por um momento ficou só olhando para o filho. Os 9 anos no rosto, o nariz que era igual ao dele, as mãos ainda com o formato de mão de criança, as unhas com um pouco de terra embaixo que a queda na escola havia deixado. Pai! A voz de Pedro saiu rouca, ainda pastosa de anestesia. Rafael colocou a mão na mão do filho com um cuidado que não vinha da razão. Vinha de um lugar mais velho, mais fundamente assentado do que qualquer treinamento executivo. Estou aqui, ele disse, e ficou quieto. Não havia mais nada para dizer. Música. Pedro dormiu novamente em poucos minutos. Rafael não saiu da cadeira. Ficou 3 dias em Porto Alegre. Cancelou 4 reuniões. Adiou 2 calls com clientes. Respondeu os e-mails mais urgentes em horários que Pedro estava dormindo. Não foi fácil. Havia uma parte dele que reagia fisicamente à ausência do escritório, que via o celular piscar e sentia a atração do não resolvido, da meta, do prazo. Mas ficou. Ficou porque Pedro acordava de manhã e perguntava se o pai ainda estava lá, com um jeito que não era pergunta de criança mimada. Era a pergunta de quem aprendeu, por experiência, a não presumir. Essa pergunta, o jeito específico como Pedro a fazia, Rafael levou para o avião de volta para São Paulo e deixou-a sentada em algum lugar do peito onde as coisas que doem de verdade ficam quando não tem para onde ir. Música. De volta a São Paulo, o 18º andar o recebeu com a normalidade impessoal das empresas. Os notebooks abertos, os cafés na mão, as pautas pendentes. Os diretores foram discretos a respeito dos dias de ausência. Ninguém perguntou diretamente sobre Pedro. Havia uma cultura de não pergunta que Rafael havia construído durante anos e que agora o protegia do que antes chamaria de intrusão e que agora começava a reconhecer como solidão organizada. Cleide estava limpando o corredor quando Rafael chegou naquela segunda-feira de retorno. Era quase 7 da manhã. Ele saiu do elevador, passou por ela e parou. Parou de um jeito que ela sentiu antes de ver. O tipo de parada que não é esquecimento de alguma coisa, mas decisão. Cleide se virou. Rafael estava de pé a 2 metros, a pasta na mão. O olhar diferente de alguma forma que ela não conseguiu nomear imediatamente, mas que registrou. Havia algo menos fechado nele, como uma fresta numa veneziana que antes estava completamente baixada. Bom dia, ele disse. Não o bom dia automático de corredor, que é apenas o som social de reconhecimento de presença. Um bom dia que olhava para ela. Cleide respondeu, bom dia, e voltou ao trabalho porque tinha trabalho a fazer. Rafael ficou 1 segundo parado, como se esperasse algo que não veio, e então seguiu para a sala. Música era o começo.
3 dias depois, Rafael chegou no horário que ela ainda estava no corredor e parou de novo, mas dessa vez foi até onde ela estava, sem artifício, sem construção. Eu preciso falar com a senhora. Cleide apoiou o mop na parede. Tinha o olhar de quem já ouviu muitas variações dessa frase e sabe que o que vem depois raramente é o que a frase promete. Pode falar. Rafael respirou. Não era o tipo de respiração de quem está coletando argumento. Era a de quem está coletando coragem, que é diferente e mais custosa. Eu fui injusto, e eu me lembro exatamente do que eu disse. A frase saiu sem qualificadores, sem mas, sem no contexto de, sem a arquitetura de justificativa que pessoas, em posição de poder, usam para transformar pedido de desculpas em performance de magnanimidade. Apenas a frase, limpa, com o peso do que era. Música, Cleide ouviu. Não minimizou. Não disse não se preocupe, ou já passou, ou qualquer uma das frases de absolvição que as pessoas em posição de menor poder usam para confortar quem as magoou, porque aprenderam que o conforto do outro frequentemente custa mais caro do que o desconforto próprio. Ficou em silêncio por um momento. Depois, demorou. Mas valeu. Rafael ouviu aquilo e algo que estava tenso nele. Havia semanas, havia meses, havia provavelmente muito mais tempo do que ele conseguia delimitar. Afrouxou um pouco, sorriu. Um sorriso que os funcionários do 18º andar não reconheceriam se vissem, porque não era o sorriso de reunião, não era o sorriso de fechamento de contrato, era o sorriso do constrangimento genuíno, que é uma das formas mais honestas que um rosto humano consegue fazer. Nas semanas seguintes, aconteceu algo que nenhum dos dois havia planejado e que, exatamente por isso, tinha a textura das coisas reais. Começaram a conversar. Não porque alguém tivesse decidido que iriam conversar, mas porque Rafael chegava cedo e Cleide terminava tarde a última passagem no corredor. E havia uma janela de 15, 20 minutos, onde os dois existiam no mesmo espaço sem que houvesse plateia, sem que houvesse hierarquia sendo performada, sem que houvesse nada além do corredor ainda silencioso e São Paulo acordando lá embaixo pelas janelas. A primeira conversa de verdade foi sobre nada específico. O tempo, o trânsito na Faria Lima, o fato de que a máquina de café do andar tinha quebrado pela 3ª vez no mês. Conversa de corredor. Mas havia algo diferente no jeito que Rafael a fazia. Estava presente nela, não estava olhando o celular, não estava processando outra coisa em paralelo. Cleide notou. Não disse nada sobre isso, notou apenas da forma silenciosa com que se nota quando alguém te trata como pessoa depois de um tempo sendo tratado como paisagem. Na segunda conversa, Rafael perguntou como ela havia chegado a trabalhar no prédio. Cleide respondeu com a versão curta, empresa de facilities, concurso de vaga, 9 anos. Ele disse 9 anos, com um tom que não era surpresa calculada, mas espanto genuíno. O tipo que acontece quando você ouve um número e ele pousa em você de um jeito diferente de quando é só informação. 9 anos e eu não sabia o seu nome, ele disse. Não era busca de absolvição, era constatação, dita em voz alta, porque algumas verdades precisam ser ditas em voz alta para que a pessoa que as diz entenda o que custaram. Cleide Ferreira, ela disse. Já sei agora, ele respondeu. Havia algo simples demais nisso para ser significativo e, ao mesmo tempo, era exatamente o tipo de coisa simples que, quando chega tarde demais, pesa mais do que deveria. Música. Na terceira conversa foi Cleide quem perguntou. Seu filho ficou bem? Rafael pausou. Não de hesitação, de como alguém pausa quando uma pergunta toca num lugar que ainda está sensível, mas que quer ser tocado. Ficou. Tem dores de cabeça ainda, mas ficou. Ela fez sim com a cabeça. Criança tem osso mole. Machuca fácil, sara fácil. Rafael olhou para ela. A senhora tem filhos? 2, Cleide disse. Cake e Bianca, 14 e 10. A partir dali, as manhãs ganharam uma estrutura informal que nenhum dos dois havia combinado, mas que os dois respeitavam.
Rafael chegava, pegava o café que havia passado na copa, voltava para o corredor, e se Cleide ainda estava ali, eles trocavam alguns minutos de conversa antes que o andar começasse a encher. Não era muito. Era o suficiente para que ambos começassem a existir para o outro como pessoa em vez de função. Cleide falou sobre Cake, o menino que queria fazer cursinho para tentar medicina, que estudava pelo celular porque não havia dinheiro para material impresso, que tinha a seriedade de quem cresceu cedo demais, mas ainda guardava o humor de adolescente quando achava que a mãe não estava prestando atenção. Falou sobre Bianca aprendendo violão numa escola pública de música no Jardim Marajoara. Os dedos pequenos, ainda não calejados o suficiente para as cordas, tocando com aquela concentração total que crianças têm quando estão aprendendo algo que escolheram por conta própria. Rafael ouvia com o tipo de atenção que raramente dispensava a qualquer coisa que não fosse dado de negócio. A atenção de quem está recebendo algo que reconhece como valioso sem conseguir categorizar exatamente por quê. Música. Ele falou sobre Pedro. Não o Pedro da ligação de emergência, não o Pedro do hospital. Falou do Pedro cotidiano, o que ele mal conhecia. Os times de futebol que o menino colecionava em figurinhas, a fase de gostar de dinossauros que havia durado 2 anos e que agora estava sendo substituída por uma fase de gostar de astronomia, o jeito que Pedro mandava áudio no WhatsApp em vez de texto porque odiava digitar. Ele manda áudio de 2 minutos falando de estrelas, Rafael disse, com um sorriso que chegou antes que ele percebesse que estava sorrindo. Eu fico ouvindo no fone enquanto dirijo. Às vezes ouço 2 vezes. Cleide olhou para ele de lado. O senhor responde? Rafael abriu a boca. Fechou. Nem sempre. Ela não disse nada. Não precisava. O silêncio dela era preciso o suficiente para substituir qualquer frase. Rafael olhou para o café na mão. Vou responder hoje. Hoje é um bom dia para isso, Cleide disse, e voltou ao trabalho. Havia uma dinâmica específica nessas conversas que Rafael demorou alguns dias para identificar. Cleide nunca preenchia o silêncio por educação. Quando não tinha nada a dizer, não dizia. Quando tinha, dizia sem rodeio. Não era rudeza, era uma economia de palavras que vinha de quem aprendeu que cada palavra tem peso e que palavras desnecessárias diluem as necessárias. Rafael havia passado a vida inteira num ambiente onde falar era performar, onde a fala era instrumento de convencimento, de liderança, de gestão de percepção. A fala de Cleide era outra coisa. Era comunicação no sentido mais antigo da palavra. A transferência direta de algo real de uma pessoa para outra. Ele começou a prestar atenção no jeito que falava com ela, percebendo quando estava usando a voz do CEO e quando estava usando a outra voz, a que existia embaixo, que usava menos nos últimos anos do que deveria. Música. Numa manhã de chuva fina, São Paulo tinha o hábito de chover discretamente em julho, uma chuva que não fazia barulho, mas molhava igual. Rafael chegou com 2 cafés. Colocou um na borda do carrinho de limpeza de Cleide sem cerimônia, sem pergunta. Ela olhou para o copo. Olhou para ele. Não disse obrigada imediatamente. Avaliou da forma justa com que avaliava as coisas. Então, pegou o café. Tá bom assim, ela disse, que podia ser sobre o café ou sobre outra coisa, e Rafael entendeu que era sobre as duas. A conversa naquela manhã foi mais longa do que o habitual, porque a chuva havia atrasado o trânsito, e o andar demorou a encher. Cleide falou sobre o cursinho de Cake. Havia uma turma com vagas para o 2º semestre, taxa de matrícula de R$ 900 que ela estava tentando guardar aos poucos, mais 150 por mês de mensalidade. Não estava pedindo nada, estava falando, da forma que as pessoas falam sobre as coisas que estão resolvendo sozinhas, porque é isso que fazem. Rafael ficou com aquela informação na cabeça o dia todo. Ficou na reunião das 9, ficou no almoço de trabalho com um cliente no Itaim, ficou no final da tarde, quando estava revisando contratos. Não era um problema que precisava de solução sua. Sabia disso. Mas havia algo no jeito que Cleide havia dito.
tentando guardar aos poucos, que pousou nele como pousa uma frase que descreve exatamente a distância entre dois mundos com mais precisão do que qualquer gráfico que ele já havia visto. Música. No dia seguinte, ele perguntou se podia oferecer ajuda com as mensalidades do cursinho. Cleide parou o que estava fazendo, virou-se para ele com calma. Não com raiva, não com ofensa performática, com a tranquilidade específica de quem já pensou sobre essa possibilidade antes de ela chegar, porque esse tipo de pessoa pensa sobre as possibilidades antes de elas chegarem. O senhor confunde gratidão com caridade, ela disse. Simples, direta, sem elevação de voz. Rafael ficou quieto. Não era rejeição de orgulho ferido, era distinção. E a distinção era legítima e ele sabia. Havia diferença entre reconhecer alguém e transformá-la em projeto. Havia diferença entre respeitar e salvar. Havia diferença entre as duas coisas e ele havia, naquele momento errado, o lado sem perceber. Entendo, ele disse, e entendeu de verdade. Não entendeu como se resigna a uma resposta negativa. Entendeu como se recebe uma correção necessária. Cleide o olhou por um segundo com algo que não era exatamente aprovação, mas era o reconhecimento de que ele havia ouvido. Voltou ao trabalho. Rafael ficou com aquela fronteira na cabeça e passou 2 semanas pensando em como atravessá-la de um jeito que não a apagasse. Música. A proposta chegou numa manhã de terça-feira, quando o andar ainda estava silencioso e o café estava quente. Rafael não havia preparado discurso. Havia preparado fato. Levei uma proposta para a empresa de facilities ontem, ele disse. Cleide parou. Ele continuou. Supervisora de qualidade do prédio. Contratação direta pela Drummond Tech. 3.200. Vale alimentação, plano de saúde. Cleide ficou olhando para ele. Não havia euforia no olhar. Havia o processamento cuidadoso de quem aprendeu que ofertas têm custo e que o custo nem sempre é financeiro. Por quê? Ela perguntou. A pergunta mais honesta que alguém podia fazer. Rafael respondeu com a mesma honestidade. Não é favor, é correção. Cleide ficou em silêncio por tempo suficiente para que o silêncio tivesse peso. Havia algo naquela frase. Não é favor, é correção, que era diferente das outras tentativas. Não vinha do lugar de quem quer se sentir bem por ter ajudado. Vinha do lugar de quem reconhece que uma injustiça estrutural esteve acontecendo e que tem agora capacidade de fazer diferente. Era pequeno no esquema geral das coisas, mas era real. Música, tenho uma condição, Cleide disse. Rafael esperou. A mesma proposta para Dona Zilda. Não havia negociação no tom, era pré-requisito. Rafael não hesitou. Feito. Cleide o olhou por um segundo com algo que desta vez era próximo de aprovação. Não a aprovação de quem está impressionado, mas a de quem viu algo acontecer que achava possível, mas não tinha certeza. Então tá, ela disse, e voltou ao trabalho. Rafael ficou parado no corredor por um momento, segurando o café, com a sensação estranha e levemente desconcertante de ter feito algo que importava. Não pelos números, não pela meta, não pelo retorno mensurável. Pela primeira vez em muitos anos, importava apenas porque era certo. A transição de cargo de Cleide aconteceu numa quinta-feira sem cerimônia, que era exatamente como ela havia pedido. Sem anúncio no grupo do prédio, sem e-mail corporativo, sem o tipo de reconhecimento público que serve mais a quem anuncia do que a quem é anunciado. Ela chegou na quinta-feira com o mesmo ônibus, no mesmo horário, guardou a bolsa no mesmo armário de metal enferrujado do vestiário do subsolo, que agora dividia com Dona Zilda, que havia aceitado a proposta com a economia de palavras de quem passou a vida inteira sendo surpreendida para baixo e que precisava de um tempo para processar ser surpreendida para cima. Eu vou acreditar quando o primeiro salário cair, Dona Zilda havia dito. Acredita antes, Cleide respondeu. Faz bem para a pressão.
Na quinta-feira da transição, Cleide subiu para o 18º andar com um uniforme novo. O mesmo verde água, mas com o nome bordado no bolso esquerdo, Cleide Ferreira, supervisora de qualidade, e havia algo naquele bordado que ela não esperava sentir tão forte. Não era vaidade, era visibilidade. E são coisas distintas que às vezes se parecem, mas não são. Rafael a encontrou no corredor naquela manhã com os 2 cafés, como havia se tornado hábito. E ela percebeu que havia algo diferente no jeito que ele estava. Não mais relaxado, não exatamente, mas com uma leveza que não era a leveza de quem resolveu um problema, e sim a de quem parou de fingir que não tinha um. Como foi a noite? Ele perguntou. Cleide pensou. Bianca tocou uma música inteira no violão sem errar nenhuma nota. Ficou 5 minutos parada depois de terminar, olhando para os dedos, como se não acreditasse que tinham feito aquilo. Rafael sorriu. E Cake? Ficou sabendo do cursinho. Não falou nada, foi pro quarto. 5 minutos depois voltou e perguntou se eu queria chá. Cleide disse isso com a voz de quem sabe exatamente o que aquele chá significava, que era a linguagem emocional de um menino de 14 anos que não tinha palavras para obrigada e usava o que tinha: música. Rafael ficou quieto por um momento. Pedro vai vir semana que vem, ele disse. Férias escolares. Era a primeira vez que mencionava uma visita do filho com essa tonalidade, não como informação logística, mas como algo que estava esperando com um tipo de ansiedade que não era a ansiedade do prazo, era a outra, a que não tem controle. Vai ser bom, Cleide disse. Não era consolo, era avaliação. Ele assentiu. Pedro chegou numa sexta-feira à noite com a mochila maior do que ele parecia conseguir carregar e o cabelo crescido desde a última foto que Rafael tinha no celular. 10 anos completados em março, a fratura já cicatrizada, uma cicatriz fina na sobrancelha direita que o cirurgião havia dito que provavelmente ficaria para sempre. Rafael o esperou no aeroporto. Não mandou motorista, foi ele mesmo. Ficou na área de desembarque com a tela de chegadas no celular, verificando o horário a cada 3 minutos com o nervosismo específico de pai que não viu o filho em 2 meses e não sabe se quando o filho aparecer, o espaço entre eles vai ser grande demais para atravessar de uma vez. Pedro apareceu pela porta automática, empurrando um carrinho de bagagem que era grande demais para a mochila que carregava, porque era esse o tipo de criança que ele era, que usava o recurso maior do que precisava, porque podia, com a inocência de quem ainda não aprendeu a calibrar. Viu o pai e parou por um segundo. Depois foi. Rafael se abaixou e abraçou o filho com os 2 braços, e ficou assim por tempo suficiente para que Pedro dissesse: Pai, você está me esmagando, com a voz embargada de quem está sendo esmagado e não quer que pare. Música. No apartamento, jantaram pizza porque Pedro havia pedido pizza com a firmeza de quem sabe que esse é um dos seus direitos inquestionáveis nas férias. Rafael havia comprado 3 sabores diferentes porque não sabia qual era o favorito atual do filho, e descobriu que era frango com catupiry, que Pedro disse com um óbvio pai que tinha a afetividade específica de criança que ainda não aprendeu a esconder o quanto gosta de ser conhecido. Ficaram até meia-noite assistindo a um documentário sobre buracos negros que Pedro havia escolhido, e que Rafael havia seguido com atenção genuína, fazendo perguntas que não eram didáticas, mas eram do pai, que quer entender o que o filho está entendendo. Pedro dormiu no sofá com os créditos finais ainda rolando e Rafael ficou olhando para ele por um tempo. Os 10 anos no rosto, a respiração regular, a mochila jogada no meio da sala, e pensou em todas as noites que não tinha estado lá para ver isso e fez o tipo de promessa silenciosa que não é feita para ser cumprida num dia, mas ao longo de muitos dias, em acúmulo, em presença repetida. Música. Na segunda-feira daquela semana de férias, Pedro foi com o pai para o escritório, porque Rafael tinha uma reunião que não podia cancelar e Camila havia pedido que ficassem juntos.
E Pedro, que tinha o entusiasmo de quem nunca tinha ido ao escritório do pai antes, disse que queria ver onde o pai trabalhava o tempo todo. O 18º andar recebeu Pedro com a curiosidade discreta dos adultos que não sabem como se comportar perto de criança em ambiente corporativo. Alguns sorriram, alguns acenaram, um estagiário tentou dar um aperto de mão formal e Pedro apertou com muita seriedade, o que fez o estagiário rir de um jeito que não estava preparado para rir. Rafael mostrou a sala de reuniões, a copa, a vista de São Paulo pelas janelas imensas, e Pedro ficou parado na janela por quase 2 minutos, olhando para a cidade lá embaixo com a expressão de quem está processando escala. É muito grande, Pedro disse. É, Rafael respondeu ao lado dele, olhando para a mesma cidade que olhava todos os dias e que naquele momento parecia diferente, filtrada pelos olhos do filho. Foi então que Pedro viu Cleide. Ela estava no corredor com a prancheta de supervisão. Havia desenvolvido um sistema próprio de checklist de qualidade que havia apresentado para o gestor do Facilities, com uma clareza que havia deixado o gestor levemente sem resposta, porque não esperava sistematização daquele nível vinda de uma proposta que ele havia aprovado como cortesia a um cliente grande. Pedro olhou para ela, olhou para o pai. Quem é ela? Rafael pausou. Havia muitas formas de responder essa pergunta. A versão curta, a versão funcional, a versão que cabia num corredor com 10 pessoas ao redor. Escolheu a versão verdadeira. É a Cleide. Ela trabalha aqui há muitos anos. E uma vez, quando eu precisei muito, ela me ajudou. Pedro processou isso com a seriedade de 10 anos. Posso conhecer ela? Rafael foi até Cleide e ela se virou, a prancheta na mão, e viu o menino ao lado do pai. A cicatriz fina na sobrancelha, o cabelo crescido, os olhos que eram iguais aos do Rafael, mas tinham dentro deles algo que o Rafael ainda estava aprendendo a ter: abertura. Pedro, essa é a Cleide Ferreira, Rafael disse. Pedro estendeu a mão com a mesma seriedade do aperto formal que havia dado ao estagiário. Meu pai falou que a senhora ajudou ele. Obrigado. A Cleide olhou para a mão estendida para o menino, para Rafael, que ficou vermelho de um jeito que os diretores jamais veriam em reunião de resultados. Apertou a mão de Pedro. Seu pai me ajudou também, ela disse. Pedro franziu a testa. Como? Música. A gente se ajudou, Cleide respondeu, com a precisão de quem sabe que essa é a versão mais completa e mais justa. Pedro perguntou se a Cleide podia almoçar com eles. Rafael olhou para ela. Cleide olhou para o horário. Tenho 15 minutos de intervalo às 12h30. Pedro disse que 15 minutos era suficiente para comer alguma coisa e que ele queria ir no refeitório do prédio porque tinha visto um cartaz de marmita que parecia bom. Cleide riu. Não o riso educado, mas o outro, o genuíno, que vem de um lugar que não avisa antes. E assim, às 12h28 do meio-dia de uma segunda-feira comum, os três se sentaram numa mesa do refeitório do prédio da Avenida Faria Lima com marmitas de macarrão ao molho, que era o que Cleide havia trazido de casa, dividido com os dois porque havia porção suficiente e porque dividir comida era uma linguagem que ela falava desde criança e que não requeria protocolo. Pedro comeu com o entusiasmo de quem ainda não aprendeu que macarrão ao molho caseiro num refeitório corporativo pode ser considerado fora de lugar, que era exatamente o entusiasmo certo. Música. A senhora pode ensinar meu pai a ser mais gentil? Pedro perguntou no meio do almoço, com a naturalidade de quem está fazendo pergunta de logística. O refeitório ficou 1 segundo suspenso. Rafael olhou para o filho. Cleide olhou para Rafael. E então os três riram ao mesmo tempo. Não o riso de constrangimento que cobre o que dói, mas o riso verdadeiro, o que acontece quando uma criança diz exatamente o que todos os adultos estavam pensando e nenhum tinha coragem de colocar em palavras. Rafael ficou vermelho até a raiz do cabelo, o tipo de vermelho que só vem quando a risada é tão real que não há mais espaço para a dignidade gerenciada. Ele está melhorando, Cleide disse para Pedro com uma seriedade fingida que durou meio segundo antes de ceder para o sorriso. Está em treinamento.
Pedro assentiu com a gravidade de 10 anos. Tá bom, então. E voltou para o macarrão com a satisfação de quem resolveu uma questão pendente. Rafael ficou olhando para o filho e para a mulher, sentados à mesma mesa. A conversa continuando em torno do violão de Bianca e dos dinossauros que Pedro havia abandonado em favor das estrelas, o refeitório com o barulho suave de outros almoços ao redor, São Paulo funcionando lá fora com sua indiferença habitual, e percebeu que estava presente, completamente presente, sem parte do cérebro no próximo e-mail, sem o olho no celular, sem o cálculo do que precisava ser feito depois. Ali, naquele refeitório, naquela mesa, música. A distância entre os dois mundos ainda era real. Cleide voltaria para o Jardim Marajoara naquele dia com os 2 ônibus, e Rafael voltaria para o apartamento no Itaim com o carro, e essas rotas não se confundiam, e provavelmente nunca se confundiriam no mapa da cidade. Havia coisas que um aumento de salário e um cargo de supervisora não consertavam. A estrutura não muda porque uma pessoa muda de função dentro dela. E Cleide sabia disso melhor do que qualquer discurso poderia explicar. Mas havia também algo que estava sendo construído. Não uma ponte que apagava a distância, mas um chão comum onde a distância podia ser reconhecida sem que virasse muro. Humildade de um lado, aprendida com custo, ainda não completamente fluente, mas real. Dignidade do outro, inabalável, construída ao longo de 15 anos de corredores e baldes, e manhãs no escuro, e sorriso que não some às 6h45, porque é feito de uma matéria que São Paulo ainda não descobriu como cobrar. 2 mundos que não viraram um, mas que encontraram, numa mesa de refeitório com marmita de macarrão ao molho, um ponto onde olhavam para o mesmo lugar. Música. Pedro perguntou se podia pegar o número de Bianca para mandar mensagem, porque queria ouvir ela tocar violão. Cleide disse que ia perguntar para Bianca. Rafael disse que Pedro ia ter que esperar a resposta como todo mundo. Pedro disse que tudo bem. Ele era paciente. Cleide olhou para Rafael com o olhar de seu filho é melhor do que o senhor em várias coisas. E Rafael recebeu aquilo sem defender nada, porque era verdade e sabia que era verdade, e havia alguma coisa boa em saber disso. Não porque doesse menos, mas porque doer no lugar certo é o começo de curar no lugar certo. O intervalo de Cleide terminou. Ela recolheu a marmita vazia, disse boa tarde para Pedro com o aperto de mão formal que ele havia iniciado e que agora ela retribuía com a seriedade que o gesto merecia. E foi. Pedro acompanhou ela com o olhar até a porta do refeitório. Eu gostei dela, ele disse para ninguém em especial. Eu também, Rafael respondeu. E ali, naquele refeitório comum do prédio da Avenida Faria Lima, com o barulho de almoço ao redor e São Paulo indiferente lá fora e um menino de 10 anos raspando o fundo da marmita de macarrão ao molho, Rafael entendeu que riqueza verdadeira não era o faturamento que protegia no relatório trimestral. Não era o cargo que havia levado 6 anos para consolidar. Era isso. A capacidade de estar num lugar simples sem precisar que o lugar fosse mais do que era. Era a presença. Era o nome que você sabe. Era o chão que você constrói devagar, com material honesto, entre pessoas que não devem nada uma à outra, além do respeito que todo ser humano carrega como direito de nascença. E isso era mais do que suficiente. Era tudo. Era exatamente tudo.